Nós temos ainda uma grande parte da nossa economia na informalidade, que está fora do setor formal da economia. Temos uma baixa bancarização dentro do país. E a Pumangol é a empresa que mais inova e que mais investe em tecnologia. Não há ninguém nesse mercado que inova mais do que a Pumangol. E principalmente o nosso maior desafio num país como Angola é o suporte. Porque por mais métodos de pagamentos que sejam implementados, por mais inovação que chegue a Angola, mas se não houver infraestrutura de comunicação que nos garanta que esses meios de pagamentos vão funcionar, claramente que nós não vamos conseguir atingir o sucesso. Hoje nós vamos falar de um tema que cada vez mais é uma realidade no nosso dia a dia, que é o futuro na palma da mão, a transformação digital nos pagamentos. E para conduzir esta conversa, para falar-nos sobre como é que é essa realidade dentro da Pumangol, vamos ter aqui o Sr. Caetano Pinto, que é CFO da Pumangol, que vai partilhar connosco como é que a Pumangol vai implementando essa transformação digital nos pagamentos dentro de uma organização tão moderna que é a Pumangol. Sr. Caetano, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Juscelia. E antes de tudo, fizemos primeiro um alinhamento antes do início dessa sessão, que vamos passar a tratar por Juscelia e também por Caetano. Até porque é assim que mais gosto de ser tratado pelas pessoas também. E a Juscelia, de alguma forma, também já fez parte da nossa vida corporativa, trabalhou connosco nos seus primeiros anos de carreira e é um gosto voltá-la a vê-la e, sobretudo, com este papel muito importante de educadora financeira que a Juscelia, neste momento, exerce. Muito bem, muito obrigada, Caetano. Vai ser difícil, mas vamos tentar aqui tratá-lo por tu. Para começar, Caetano, como é que tem sido esse processo de transformação digital nos pagamentos, especificamente na área financeira da Pumangol? Como é que tem sido implementado os pagamentos digitais? Bem, antes de mais também queria agradecer aqui à plateia, aos colegas que vieram de todos os nossos sites para participarem desta conversa e também o público em geral. Nós não podemos falar apenas de transformação digital na área financeira, porque na realidade nós desde 2021 que iniciamos uma transformação digital em todo o grupo Pumangol. E para fazer um bocado de contexto, é importante lembrar que a Pumangol até 2021 teve sobre a alçada de uma empresa multinacional, a Puma Energy. E a Puma Energy era na realidade a responsável pela implementação de toda a estratégia de desenvolvimento digital que nós tínhamos. Quando houve a transição da Pumangol, saindo do universo Puma Energy para a nossa atual acionista Sonangol, o que foi definido é que iríamos ficar apenas com sistemas bases, aqueles sistemas cores que nos permitissem, de alguma maneira, manter a nossa operacionalidade, mas praticamente vários sistemas que eram imprescindíveis para a nossa operação foram desconectados. E tivemos que nos reinventar. Lembro-me que ficámos, por exemplo, sem um sistema de processamento de salários, ficámos sem um sistema de gestão de recursos humanos, ficámos sem o sistema de pagamentos e passámos a fazer novamente pagamentos manuais. E mais do que isto, ficámos sem um sistema de relatório financeiro. E tivemos que ir ao mercado à procura de soluções que nos permitissem dar esses passos e retomar, na realidade, todos os processos automáticos que nós tínhamos disponíveis no tempo da Puma Energy. Mas mais do que isto, parte de processos que eram manuais, nós conseguimos transformá-los em processos automatizados. E isto feito por equipas da Pumangol, nós conseguimos implementar uma ferramenta que é extremamente importante para nós, que é o MyPumangol, em que esta ferramenta faz a nossa gestão operacional. Imagina que nós temos uma rede espalhada pelo país, são 83 postos
e nós tínhamos que receber uma folha de Excel por dia por cada um desses postos. Eu lembro dessas folhas. Tínhamos que fazer a combinação e trabalhar em Access para depois fazermos a interface e ligação no nosso sistema de gestão. E isto hoje não existe. Nós temos o MyPumangol, que é uma plataforma web-based em que os nossos colegas, baseados em todas as nossas localizações, fazem os reportings automáticos, quer dos indicadores de vendas, do negócio, os indicadores operacionais, e num clique, a partir do nosso escritório, nós conseguimos fazer esta integração. E isto para nós marca de facto o início da grande revolução digital que nós tivemos, porque nós olhamos para a transformação digital primeiramente como um grande objetivo, que é a melhoria da nossa própria eficiência operacional. Ontem o Ivanilson esteve aqui a falar sobre processos, procedimentos que são muito importantes, e nós, por sermos uma empresa que é gerida dentro dos maiores padrões de governança internacional, temos que ter tudo estruturado, tudo sistematizado, no sentido de garantir que efetivamente qualquer um dos processos, que qualquer área de negócio tenha sobre sua responsabilidade, seja feita de forma célere, ágil e rápido, para permitir que hajam indicadores para serem analisados e principalmente que haja informações que nos ajudem a tomar decisões. Qual foi o processo que sentiu que avançou mais em termos de pagamento? Nós podemos falar em duas direções. A primeira direção tem a ver com os nossos processos internos. Nós hoje, por exemplo, para efetuar um pagamento a um fornecedor, temos todo o sistema preparado para que em minutos consigamos fazer a instrução de um pagamento eletrónico e depois, com a ajuda de uma interface, de uma aplicação que está baseada na Suíça, poder efetuar esse pagamento junto para os nossos fornecedores. Isto foi o nosso maior marco em termos de processos internos ou projetos internos. Depois, nós temos vários projetos que estão diretamente ligados ao nosso negócio. E a Pumangol é a empresa que mais inova e que mais investe em tecnologia. Não há ninguém nesse mercado que inova mais do que a Pumangol. E nós temos que recuar um bocado lá atrás para falar do Frota Mais, que é o nosso cartão de frota que colocamos à disposição das empresas, em que conseguem fazer todo o monitoramento dos abastecimentos, em que posto foi abastecido, em que data, qual foi a viatura, quem foi o motorista, e que hoje realmente é um dos carros-chefes que nós temos na Pumangol. Depois temos que falar que fomos pioneiros na introdução do programa de fidelização, que foi o PRIS, e o PRIS, na realidade, foi o primeiro programa do género no setor, que os nossos clientes podiam acumular pontos e redimir pontos nas nossas lojas de conveniência. E há outros projetos também importantes. Fomos os primeiros que introduzimos os pagamentos com QR Code nos nossos postos de abastecimento. E hoje, no dia 1 de julho, lançamos o VIA, que é o cartão de fidelização. Vai atuar também como cartão de pagamentos e vai servir como uma espécie de um centro de serviços em que vamos poder pagar recargas de telefone, pagar recargas dos serviços de televisão, pagar a eletricidade. Ou seja, na realidade, o que nós temos estado a tentar incorporar no nosso ecossistema de negócios é nos transformarmos não apenas num ponto em que as pessoas vão e abastecem ou compram combustível, mas que seja efetivamente uma área de serviços para que as pessoas tenham uma experiência de poder estacionar o carro, ir ao multicaixa, fazer o levantamento do dinheiro ou fazer uma transação e principalmente ir beber um café nos nossos postos, que é reconhecidamente o principal ponto em que as pessoas tomam o seu primeiro café logo de manhã. Muito bem, a Pumangol está de parabéns, de facto. Tem aqui soluções muito práticas para o nosso dia-a-dia e também para não ficarem com os nossos trocos, né? Que ainda é um desafio. Sim. No dia-a-dia aqui dos angolanos. Mas eu vejo que com a evolução digital, e a Pumangol está muito à frente nesse sentido,
também vêm os riscos, né? Também acarreta riscos. Como é que a Pumangol garante a segurança e a confiança desses novos métodos que vão sendo implementados? Esta pergunta é muito importante e vou voltar novamente a citar aquilo que disse ontem o Ivanilson no Pumangol Talks. O primeiro fator de sucesso de implementação de qualquer novo sistema de segurança de pagamentos são as pessoas. E mesmo com a evolução tecnológica que hoje nós temos, as pessoas continuam a estar no centro. E o primeiro facto que é olhado por nós, que é analisado, é que todos esses projetos eles não nascem nem na área de meios de pagamentos, nem na área do IT, nem na área de investimentos e património. Eles são projetos transversais para a organização, em que equipas multidisciplinares são criadas e são elas responsáveis pela elaboração e acompanhamento dos projetos. O que é que nós nos preocupamos muito? Nós nos preocupamos muito com a segurança. E nos últimos anos também temos feito investimentos em cybersecurity para permitir que os nossos sistemas não sejam vulneráveis e que as pessoas, sobretudo os nossos clientes, acabem por confiar naquilo que são os métodos de pagamentos que nós temos incorporados no nosso negócio. Há um fator importante que é a monitorização que é feita. O PRIS, por exemplo, tinha algumas deficiências de monitorização e para isso nós tivemos que incluir no nosso departamento de meios de pagamentos especialistas para controlarem e identificarem fraudes que podiam efetivamente ocorrer. Hoje, com o VIA, nós conseguimos transformar a nossa visão, que era feita de forma manual, hoje nós temos isso na plataforma. Existem critérios que a plataforma tem que rapidamente nos dá a lista de possíveis suspeitos de fraudes na utilização desses cartões. Por outro lado, também é importante mencionar que os métodos de pagamentos neste país eles devem ser certificados pela EMIS, que é a empresa interbancária que tem este papel de poder certificar todos os métodos de pagamentos que nós implementamos. E todos estes que estão disponíveis nos nossos postos foram rigorosamente escrutinados pela EMIS e por isso nós garantimos que efetivamente temos essa segurança, temos essa preocupação, mas também é importante notar que as fraudes ou os riscos nem sempre são imputados diretamente ao sistema. Os riscos às vezes são decorrentes de falhas ou fragilidades humanas de quem efetivamente opera isto e por isso nós também temos um programa que é um programa dos embaixadores de código de conduta que fazem esse monitoramento nos postos de abastecimentos e que em alguns casos culminam com denúncias de práticas impróprias ou de fraudes que são identificadas e detectadas nos nossos PAs. Muito bem, Caetano. Eu percebo que a transformação digital também traz uma eficiência operacional muito grande, mas vemos que na maior parte das organizações o grande desafio é a adaptabilidade. Como é que tem sido essa adaptação a esses novos métodos dentro da Pumangol? Como é que tem sido esse equilíbrio entre, por um lado temos eficiência, mas por outro lado as equipas ou os clientes ou as pessoas não estão a se adaptar a esse novo método? Bem, o importante desta adaptabilidade na implementação desses novos métodos de pagamentos ou mesmo de alguma nova aplicação que vá, por exemplo, reduzir o tempo médio de elaboração de uma tarefa, passa sobretudo por colocar nas pessoas, nos colaboradores, que esta é uma estratégia irreversível que o Conselho de Gerência da Pumangol tem. E o que nós temos feito de forma muito consistente é comunicar. Nós temos uma a Academia Pumangol, que é responsável por disseminar toda a informação relacionada com as formações, as formações que são dedicadas a estas novas formas de pagamento. Mas aqui também há um fator que é extremamente importante. A inovação não substitui as pessoas.
A eficiência operacional não substitui as pessoas, mas as pessoas, logicamente, são substituídas quando elas deixam de ser úteis e deixam de fazer o seu papel dentro das organizações. Porque nós continuamos a ter, e até pelo facto do país ter uma dimensão significativa, e a Pumangol, pela sua dimensão, estar espalhada por quase todas as províncias, faltam-nos apenas 2 das novas províncias foram criadas. A mesma rapidez com que se consegue implementar e adaptar um produto é diferente daquilo que ocorre em Luanda, por exemplo. Mas quando falamos do método de pagamento por QR Code, nós temos províncias que estão no top 20, por exemplo, com os pagamentos com QR Code, porque é nessas províncias onde as pessoas têm maiores dificuldades de obterem o cash. Ou seja, isto aqui é um check and balance que é necessário ser feito, mas a adaptabilidade vai ter que fazer parte do nosso dia a dia. A tecnologia e a inovação estão a caminhar rapidamente e todos nós temos a preocupação de preservar naturalmente os empregos das pessoas, mas naturalmente haverá aqui em algum momento em que precisamos acelerar essa digitalização. Muito bem. E acredita que essa evolução nos pagamentos, ainda que inicialmente só dentro da Pumangol, pode também contribuir para a inclusão financeira do país como um todo? Sim, nós fazemos o nosso papel e temos estado a fazer o nosso papel, mas primeiro é importante dar aqui um enquadramento macroeconômico do nosso país. Nós temos ainda uma grande parte da nossa economia na informalidade, que está fora do setor formal da economia. Temos uma baixa bancarização dentro do país. Mas nós somos ousados, nós somos muito ousados. Fazemos os nossos projetos, somos muito sólidos naquilo que pensamos e há 3 anos atrás, parte da equipa está aqui, a Tânia, a Yara, a Niriam, nós lançamos um desafio aos bancos que foi um programa chamado Quiosque Pumangol. E o que é que era isso do Quiosque Pumangol? Era na realidade que os bancos usassem uma estratégia de implementação de ATM Centers. Hoje nós temos mais de 25 ATM Centers espalhados por todo o país, mais de 50 máquinas individuais em todos os postos. Na sexta-feira recebemos a notícia da inauguração do nosso primeiro ATM Center em Chamuteba, na Lunda Norte. E isso nos orgulha muito pelo facto de nós não pensamos apenas aqui em Luanda, mas nós tentamos de alguma forma uniformizar a nossa operação. E voltando para este Pumangol Quiosque, a nossa intenção era que os bancos não levassem apenas as máquinas dispensadoras de dinheiro, que os bancos levassem também as máquinas de depósitos automáticos e como as máquinas de depósito, as máquinas dispensadoras de dinheiro não falam algumas coisas de retira o seu cartão e retira o seu dinheiro, mas a inclusão financeira precisa de proximidade. E o que nós sempre defendemos é que os bancos precisam utilizar essas estruturas, principalmente naqueles locais em que eles não estão presentes, para poder incluir mais clientes ou incluírem a população que ainda não está bancarizada no sistema financeiro formal. Isto passaria por ter uma sala onde seria possível a abertura de contas, seria possível a emissão de cartões de multicaixa e, sobretudo, também explicarem de alguma forma como é que funciona o sistema financeiro, que para nós é extremamente importante. Temos alguns casos em que os bancos têm esta opção, como no caso do ATM Center que está em Malães. Temos casos em que os bancos fazem uma espécie de um bankaway no posto onde está instalado o ATM Center, mas também temos casos de sucesso de um ATM Center que está instalado num posto da Pumangol que fica perto de um grande mercado e pelo facto da população ao redor ter acesso a este ATM Center, que tem uma máquina de depósito automático que só pode ser utilizada por clientes destes bancos, o número de clientes das agências ao redor aumentaram devido a esta instalação desse ATM Center. Esse é um trabalho que não somos só os únicos que temos que fazer, é um trabalho do Banco Nacional de Angola, é um trabalho dos bancos comerciais como um todo, mas a Pumangol está preparada porque nós
temos 83 sites espalhados por todo o país, em todas as capitais de províncias, e estamos em municípios do interior que temos apenas a administração municipal e a outra grande instituição deste país é a Pumangol. Muito bem. E o que é que nós podemos esperar dos próximos anos? Quais é que acha que são as tecnologias ou que implementações tecnológicas é que acredita que podem mudar o jogo ou podem realmente fazer-nos avançar um pouco mais em termos de tecnologia nos métodos de pagamento? Nós temos aqui um grande dilema. Nós gostaríamos de correr um bocado mais. E sabe que em outras geografias, por exemplo, nós não temos o número de atendentes que hoje temos aqui em Angola. Exatamente. Mas também temos a nossa própria especificidade em termos económicos. Como empresa de grande dimensão, temos que continuar a garantir os empregos para as pessoas, principalmente nas comunidades onde nós estamos, mas nós vamos inovar com gradualmente aquilo que é possível para trazer também para Angola aquilo que já se faz em outras geografias. E uma delas vai ser naturalmente o autoatendimento, e este autoatendimento vai estar ligado aos nossos clientes via, que será, na realidade, um dos próximos projetos que nós temos estado a pensar. Mas o mundo muda tão rápido que, se calhar, amanhã ou depois da manhã, algumas dessas mentes que estão aqui ou os outros que nos ouvem online trazem algum tipo de projeto que é possível inovar. O importante aqui é dizer que nós continuaremos a ser a grande referência do nosso setor. Nós, e voltamos novamente quando chegamos em 2010, Angola não tinha um serviço de qualidade que hoje tem, nomeadamente na prestação de serviços de venda de combustível ao público. E mudamos essa faceta. E vamos continuar a investir, vamos continuar a mudar, no sentido de que a primeira escolha, ontem voltando a citar o Ivanilson, não queremos ser os maiores, mas nós certamente seremos os melhores deste mercado. Muito bem, muito bem. E o que é que acredita que é essencial para uma empresa, tal como a Pumangol, que está bastante à frente nesta parte tecnológica, o que é que acredita que é essencial para uma organização liderar com transformação tecnológica? Para mim, neste momento, continuam a ser as pessoas. E todo esse trabalho que nós temos estado a fazer tem sobretudo, o carimbo destas pessoas. Nós temos alguns deles não puderam estar aqui, mas eu vou mencionar. Temos o Celso, o Zinga, temos o Honório que está aqui, temos a Yara, temos o Luzizila, temos também o Gabriel, o Sérgio está aqui, que quer na concessão de ideias, quer no desenvolvimento de aplicações, e principalmente o nosso maior desafio num país como Angola é o suporte. Porque por mais métodos de pagamentos que sejam implementados, por mais inovação que chegue a Angola, mas se não houver infraestrutura de comunicação que nos garanta que esses meios de pagamentos vão funcionar, claramente que nós não vamos conseguir atingir o sucesso. E notamos que durante as nossas visitas operacionais, nós ficamos largos milhares de quilómetros, horas e horas, em que nós não temos acesso à comunicação. E isto também, e voltando um bocado àquela pergunta que a Juscelia fez relativamente à inclusão financeira, dificulta claramente a inclusão de pessoas que podiam estar inseridas hoje no sistema financeiro. Ou seja, é preciso que haja de facto um maior investimento em infraestrutura para que estas pessoas tenham acesso a essas tecnologias. Por isso, eu tenho aqui algo para mostrar, que eu trouxe propositadamente também, e tinha esquecido quando falámos sobre a questão da inclusão financeira. Nós vamos levar esses cartões principalmente para as zonas do interior, porque as pessoas não têm acesso a um smartphone. E para poderem participar do nosso programa Via, nós temos que incluir estas pessoas. E vão poder ter acesso para, naturalmente, poderem acumular pontos e redimir pontos, porque mesmo que tiverem um smartphone, nem sempre têm condições de utilizar, porque não há rede, ou a rede é péssima, ou a comunicação é fraca. Por isso, este é outro das grandes barreiras que neste momento nós temos aqui no nosso país.
Muito bem. Vou pedir uma salva de palmas a Pumangol. Muito bem. Mas ainda não terminamos. Eu agora quero perceber aqui um pouco mais do dia a dia do Caetano em termos de pagamento digital. Qual foi assim um momento em que parou e realmente refletiu que efetivamente os pagamentos ou os métodos de pagamento digitais já são uma realidade em Angola? Uma situação, um momento que o tenha feito pensar neste sentido. Já é de facto uma realidade em Angola os pagamentos digitais? Não, o primeiro fator, e isto tem muito a ver com a informação que está disponível. Nós tivemos essa primeira impressão quando começamos a analisar os nossos dados. E isto só foi possível depois que conseguimos criar um relatório em que nos permite verificar, posto a posto, província por província, quais são, neste momento, os nossos índices de utilização de pagamentos digitais. E quando verificamos que em alguns postos nós tínhamos cerca de 75% das pessoas a utilizarem o cartão multicaixa para efetuarem as suas transações, isso deu-nos aqui um wake-up call, dizer que é preciso olhar para isto. Mas não estamos a falar, e conhecendo a nossa rede, que ela é uniforme. Os nossos dados indicam que Luanda, por exemplo, tem neste momento 45% dos nossos utilizadores pagam com recursos aos pagamentos digitais. No entretanto, se formos para o interior, para as outras províncias do país, este número desce para 30%. Mas nós temos aqui dados, eu trouxe aqui algumas informações que às vezes com a idade começo a não ter tanto isso. É importante mostrar os dados. E a Pumangol mostra dados. Na memória. Mas nós, por exemplo, nós representamos em 2023 e 2024 cerca de 1% de todas as transações com cartões que foram processadas pela rede multicaixa da EMIS. Isto inclui pagamentos com cartões de débito multicaixas da EMIS e inclui também pagamentos com QR Code. Esses números são muito consistentes. Quando olhamos para valores, estamos a dizer que em 2023 foram cerca de 44 bilhões de kwanzas de pagamentos digitais e isto subiu em 2024 para 55 bilhões de pagamentos. Quando nós vamos olhar para a nossa própria performance, aquilo que nós crescemos durante este período, peço desculpa, os papéis vão caindo, mas faz parte do live e do improviso. Os pagamentos de multicaixa entre 2024 e 2023 cresceram cerca de 23%. Passamos de 55 bilhões, quando nós em 2023 tínhamos processado apenas 44 bilhões. Há aqui um dado muito importante, é que nós lançamos os pagamentos com QR Code em outubro e em 3 meses nós processamos perto de 1 bilhão de kwanzas e hoje esses não são dados da Pumangol, são dados da EMIS. A Pumangol é o principal ponto de transações com pagamentos QR Code que existem aqui em Angola. E esta informação e esses dados que nós temos disponíveis e são trabalhados, naturalmente são eles que originam esta aceleração do nosso processo de digitalização de pagamentos, que inclui agora o VIA, que o VIA na realidade vai ser, nesta primeira fase, temos apenas a categoria de fidelização, mas o VIA também é um cartão de pagamento e ele vai ser utilizado como uma espécie de uma frota particular. Quem tem mais de 2 viaturas em casa, ao invés de dar dinheiro ao motorista, vai poder carregar esse cartão VIA e o motorista vai poder abastecer nas bombas da Pumangol e depois a pessoa responsável por esse cartão vai poder redimir os pontos em produtos de loja, na SPAR ou na Super 7. Muito bem, Caetano. Voltando aqui ao dia a dia do Caetano. O Caetano é daquelas pessoas que já não anda com dinheiro físico e é 100% digital ou tem sempre aí algum
só para prevenir? Olha, esta pergunta é tão importante e eu espero que a Marisa, a minha esposa, esteja a ver esse live, porque temos sempre Disse que está a ver. temos sempre a discussão que eu digo que eu não ando com dinheiro, porque nos últimos anos, salvo algumas exceções, eu tenho estado a fazer os pagamentos apenas com recursos a cartões ou agora com a utilização do Multicaixa Express, a utilização do Quick ou a utilização do QR Code que nós fazemos. Eu não me lembro há quantos anos não entro numa agência bancária. Então, eu sou daquelas pessoas que acredito nos pagamentos digitais e que acredito que efetivamente é a grande mudança que a Pumangol vai fazer para ter eficiência operacional. Nós vivemos numa sociedade em que a nossa mobilidade não é fácil. Eu não gostaria de ficar numa fila, num posto de combustível, mais do que 5 minutos entre o abastecer e poder fazer o pagamento e continuar o meu caminho. Quando eu saio de um engarrafamento e entro para outro engarrafamento, o cliente não tem uma boa experiência. E isto, naturalmente, também é um dos aspectos que nos faz estrategicamente acelerar este programa, porque a inovação ela não para e algo que nós aprendemos é que às vezes pensamos que estamos mais atualizados que os outros, quando na realidade nós temos que continuar a nos atualizar. Muito bem, Caetano. E já mesmo para fechar, eu acredito que ainda tem aqui pessoas muito reservadas quanto a essa transformação digital, a esses novos métodos de pagamento. Se tivesse convencer alguém ainda muito cético a esses novos métodos de pagamento, o que é que diria? A primeira palavra que posso dizer é confiança. Todos nós temos noção que só conseguimos utilizar determinado método de pagamento, determinada solução, ou até mesmo ouvir o conselho de um médico quando nós temos confiança. E depois outro fator importante é que nos últimos anos há um grande investimento em termos de segurança. A IMIS, que é responsável do sistema de pagamentos, tem estado a fazer esse investimento. Nós também fazemos esses investimentos em segurança e garantimos que naturalmente podem existir fraudes ou podem existir riscos associados, mas eles são muito reduzidos, pelo menos pelos dados que a IMIS tem estado sempre a divulgar. Há um crescimento expressivo de pagamentos digitais em todo o país, e aqui a única palavra que posso dirigir a quem nos ouve aqui ou quem nos ouve na live é que tenham confiança, utilizem, porque efetivamente é o futuro, e o futuro não começou agora, o futuro é este. Estamos aqui naturalmente a discutir, e por isso para concluir esta parte, confiem naquilo que os bancos também têm um papel muito importante, mas sobretudo naquilo que a IMIS tem estado a divulgar. Caetano, muito obrigada por essa partilha tão rica. Eu aprendi muito e já estou aqui também super interessada nos produtos da Pumangol, porque também não gosto de andar com dinheiro, adoro métodos de pagamentos digitais e vou certamente também saber aqui quais são as soluções que a Pumangol apresenta. Mas temos ainda alguns minutos para perguntas. Temos? Juscelia, antes das perguntas, eu queria só dizer alguma coisa em termos de inovação, claro, tecnologia e pagamentos digitais. Eu, como CFO, e a Tânia, como diretora financeira, e a minha equipa toda, temos uma preocupação muito grande com o custo dos sistemas, licenças que são adquiridos lá fora. O Boa Energia que nós lançamos na Angotic e que os candidatos estão a submeter as suas candidaturas, na realidade é um primeiro passo para que consigamos desenvolver internamente aqui em Angola tecnologia que nos permita ser de alguma forma autónomos e também otimizar custos. E digo isto porque o Sérgio está aqui. Nós, em muitos casos, porque dependemos de parceiros lá fora, temos um problema num posto de abastecimento e temos que ficar à espera, em alguns momentos, horas e horas para que haja uma intervenção. E este programa Boa Energia Digital também vem nesta linha de termos a capacidade de poder passar
a produzir tecnologia made in Angola e de poder colocar à disposição das nossas empresas e, sobretudo, dos nossos clientes. Obrigado. Muito bem, muito bem. Então, pesquisem também sobre o Boa Energia, que é mais uma solução que a Pumangol está aí a lançar.